A paz do Senhor, aleluia, eu aqui de volta, tô meio gripada, mas vamos lá, né? Vamos falar a palavra do Senhor, porque mesmo com a gente enferma, a gente tem que falar sempre o nome dele e bendizer o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém? Igreja, desde a semana passada que vem na minha mente essa palavra e sentir no meu coração, porque a gente tem que fazer tudo na direção, né, de Deus e ser tudo instruído por Deus, né? A palavra dele, porque Deus falou comigo através dessa palavra lá em que os irmãos podem abrir Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo de 46 até 52. Amém? Que os irmãos podem abrir a palavra. A palavra do Senhor vai falar de um cego de Jericó. Marcos, capítulo 10, no capítulo 46 até 52, no verso 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Aleluia. Então, aqui a palavra do Senhor vai falar de um cego, que ele morava em Jericó, Bartimeu, filho de Timeu. E ele ali se encontrava cego na entrada da cidade, sentado com uma capa. E nessa capa, muitas pessoas que passavam ali jogavam a esmola, jogavam dinheiro, né? Mas teve um momento que Bartimeu se decidiu a querer mudar, a sair daquela situação. Quando ele havia um Jesus que passava pela cidade de Jericó. Ele estava ali passando, Jesus, e ali ele escutava as pessoas falando: vai passar, tem um Jesus aí passando. Então, ali era uma oportunidade que Bartimeu tinha. Era uma oportunidade única. E ali ele começou a clamar e falar em voz alta: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque ele ouvia de um Jesus que estava passando. E ali naquele momento mesmo ele cego, sem enxergar, aleluia, mas ele começou a gritar para que Jesus ouvisse o clamor dele. E pessoas ali ao redor mandavam ele se calar. Só que quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ali Jesus ouviu, parou. Ele ouviu uma voz clamando, chamando por ele. E ali o Jesus pediu a alguém que fosse até ele trazer, aleluia, Bartimeu até Jesus. E ali a pessoa foi, pegou o Bartimeu e chegou até Jesus. E ali naquele momento Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ali Bartimeu disse: quero ouvir, Senhor, eu quero ver, Senhor. Então, aqui essa palavra, ele é muito profunda. Ele vai nos dizer sobre a capa.
Porque Bartimeu lançou a capa. Ele quis mudança de identidade. E muitas das vezes, igreja, a gente precisamos lançar a capa. Aleluia. Jogar a capa significa abandonar o passado de dependência, de misérias, para começar uma nova vida. E Deus está dizendo que Ele quer fazer uma nova vida na vida de vocês. Então é preciso jogar a capa. A capa, aleluia, significa isso. Amém? Que Deus, Ele quer mostrar a sua verdadeira identidade. Aleluia. Então, igreja, é preciso lançar essa capa. É preciso, porque a identidade do nome de Bartimeu, ele significa filho de honra. Bartimeu significa filho de honra. E a perseverança, Deus nos ensina aqui que ele perseverava, ele clamava, ele gritava cada dia mais alto. E tem muitas pessoas, muitas vezes ao nosso redor, nos sufoca, igreja. Muitas das vezes não quer que você vá, não quer que você faça, aleluia. Mas ali ele via que era uma oportunidade dele abrir a boca e clamar por nome de Jesus, porque ele estava passando, Jesus só estava fazendo passagem ali. Então aquela ali era uma oportunidade única de Bartimeu. E muitas das vezes Deus está te chamando, aleluia, para você clamar por ele, persistir, ter perseverança e não deixar de clamar por algo que vocês querem receber, uma cura. Eu não sei o que vocês estão precisando neste momento, mas clame ao Senhor, faça como aqui Bartimeu, comece a gritar que as muralhas vão cair, como foi a muralha de Jericó, quando Deus mandou Josué que gritasse, aleluia, grite, clame, ore, busque, persista, não desista, porque aqui vai nos ensinar, Bartimeu está nos ensinando a persistência, não querer desistir, persevere, clame que as muralhas vão cair por terra em nome de Jesus, aleluia. Porque Deus, ele não quer que você vive mais coisas de passado, ele não quer que você seja dependente do seu passado, porque é a hora de vocês viverem uma nova vida com Jesus, porque quando ele recebeu a cura naquele exato momento, que o próprio Deus vai que a tua fé te curou, ele começou a segui-lo, ele começou a andar com Jesus, mesmo sem ter conhecido. E Deus está te chamando hoje. Quer reconhecer Jesus? Quer andar com o Espírito Santo para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, ser um novo homem, ser uma nova mulher? Porque com Jesus temos tudo, irmão. Vamos ter paz. Porque muitas das vezes o inimigo não quer, aleluia, ele quer fazer com que a gente não venha perder a nossa identidade. Ele acha que você é ali, que você vai ter que viver aquilo ali, ó, só é aquilo. Não, Deus tem grandes coisas para você viver. Tem grandes coisas que estão preparadas esperando por você, igreja. Não aceite migalha, não aceite não aceite esse pouco, não aceite. Deus não quer que você viva em migalhas. Aleluia. Como lá no Salmo 37, 25, a palavra do Senhor vai dizer: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então Deus está convidando você a mendigar o pão. Ele quer dizer o quê? Que vocês têm que ter Deus está querendo que tenha um relacionamento. O pão é o próprio Deus, a vida eterna. Ele é o pão e a vida. Ele é a água que você não terá sede. Porque uma pessoa que está em Cristo Jesus, ele nunca ficará desamparado, como está dizendo aqui. Você não vai viver uma vida, aleluia, isolada. Você vai viver uma vida amparada por Deus. Porque o justo, a pessoa que vive em retidão com Jesus, vive amparado, vive ali, Deus cuidando, guardando, trazendo providência na vida de vocês. Não vai faltar nada para vocês. Então Deus aqui, a palavra do Senhor aqui nos traz o que Bartimeu, aleluia, ele não recebeu só uma cura visual, física,
mas ele recebeu uma cura espiritual. E muitas das vezes tem muitas pessoas se encontrando cego, e Deus quer que você abra os olhos. Aleluia. Não perca as oportunidades que aparecem com você, na sua vida. Mesmo que as pessoas estejam ali sufocando, pessoas tóxicas, dizendo não vá para ali, não queira. Vai botar tanta coisas, empecilho, impedimento, mas só que nada pode impedir quando você se decide querer mudar a sua vida em Cristo Jesus. Nada pode impedir. Como eu estou numa posição, no meu trabalho mesmo, que eu já estou em outro lugar, mas tem pessoas que ficam ali, irmã, não vá não. Irmã, olha, cuidado, me botando tanto defeito, mas ali queria estar no meu lugar. E eu não estou dando ouvido, porque eu sei que é uma oportunidade que Deus está me dando de crescer, de aprender algo lá na frente. E eu não estou deixando as oportunidades passar, não. Então vai vir muitas pessoas sufocando você, por inveja. Mas não deu ouvido, porque faça como Bartimeu. Bartimeu não deu ouvido aquelas pessoas que mandavam ele calar a boca. Fale baixo, cala a boca, ele não vai te ouvir. Ele vai ouvir você sim. Clame a ele, porque ele ouviu Bartimeu. Jesus ouviu. Então, é tempo de clamar, é tempo de gritar, é tempo de buscar, é tempo de pedir na persistência. Orar mais, busque mais, clame porque o Senhor vai te responder. Clama a mim que eu responder-te-ei. Aleluia. Jeremias 33:3, Deus vai falar, porque aqueles que clamam no momento certo, Deus vai ouvir as suas orações, Ele vai responder as suas orações. Aliás, Ele está ouvindo e no momento certo, Ele vai responder as suas orações. Amém? E os irmãos, não venham desistir, não venha desistir, porque o inimigo não quer que você venha reconhecer a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus, porque, aleluia, Bartimeu teve uma nova vida, quando ele começou a seguir, quando ele começou a andar, a querer Jesus na vida dele, irmão. Ele não ficou ali estacionado, Deus não quer você estacionada num lugar, aleluia. Então é preciso a gente ter um particular com Deus, uma intimidade para você ouvir a voz de Deus. Para que você não venha ficar confundido ao que está no seu redor. É muitas vozes, é muito barulho. Então precisamos de uma hora a gente se recuar e ouvir a voz de Deus. Porque você tem sua identidade, você é uma nova pessoa. Você não é o que todo mundo diz que você é. Você é o que Deus sabe quem você é em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então tá na hora de jogar a capa. Joga a capa. Jogue a sua capa. Porque Deus quer fazer uma nova vida. Ele não quer que você fique na dependência do homem, mas que fique na dependência dele. Amém?